Começa agora mais um programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC de Campinas. Para conversar com a gente hoje está presente Maria Amélia de Almeida Teles, mais conhecida como Amelinha Teles. Militante política, foi presa e torturada durante o regime militar. Trabalha na Comissão de Familiares de Presos Políticos e criou também a União de Mulheres de São Paulo. Para entrevistar Amelinha Teles estão presentes os alunos Cíntia Andretta, Aline Molica, Fernanda Castilho e Karina Lisboa. Amelinha, é um grande prazer tê-la aqui conosco hoje no Coletiva. Gostaria de agradecer a sua presença, né? E falando sobre a sua vida política, né? A gente fazendo um estudo sobre isso, percebe que desde cedo você já foi uma militante, uma engajada política, né? E uma frase da senhora é: eu nunca tive uma atuação inteiramente política ou inteiramente pessoal, porque as duas sempre se mesclaram, né? Então, como é que começou esse engajamento na vida política? Bom, eu nasci logo no final da Segunda Guerra Mundial, que o mundo era muito voltado para as questões políticas, né, para os embates políticos. Eu sou filha de sindicalista e comunista, portanto, eu já nasci num ambiente onde fervia os assuntos políticos, né? Onde a política era algo assim natural. Por isso que eu coloco que toda a minha vida, o meu conviver na escola, no bairro, com outras crianças ou com outras adolescentes, já era uma convivência onde se discutia política, onde se preocupava com valores da democracia, com justiça social. Então, por isso que eu considero que eu nunca tive totalmente voltada nem para a política, nem para a vida pessoal de forma estanque, né? Eu sempre convivi os dois lados, político e pessoal. Amelinha, a senhora foi presa diversas vezes durante a ditadura. Quais eram as acusações? Não sempre, porque eu era militante do Partido Comunista. E na época era proibido fazer política de um modo geral, né? A ditadura proibiu que as pessoas fizessem política, proibiu os partidos políticos e, portanto, era por essa razão que eu fui presa todas as vezes. Quais foram os tipos de tortura que os presos passavam? Na época, a tortura já estava presente, né, nas instituições brasileiras, como ainda continua hoje, mas pau de arara, né, que é as pessoas ficarem penduradas literalmente, né, como entre dois cavaletes se coloca um cano e a pessoa fica sempre, toda a tortura é feita com as pessoas nuas. Então, tem o pau de arara, os choques elétricos, os afogamentos, os choques elétricos em todas as partes do corpo, né? Então, as mulheres levavam choques elétricos na vagina, no ânus, umbigo, seios, na boca, nos ouvidos, os chamados telefones, né? Que era uma forma de comprimir, né? Com tapas os seus ouvidos. Então, o que? Afogamento, palmatória, ser obrigada a assistir a tortura em outro companheiro, né, ou em outra companheira. No meu caso, eu tive meus filhos também presos, né, e de uma certa forma assistiram à minha tortura, né, eu sendo torturada. Nós temos um VT agora, no VT nós temos uma pergunta de uma professora aqui mesmo da PUC, Denise Tavares. Era ela militante também na época da ditadura militar.
Melinha, a mídia deu uma cobertura razoável aos 40 anos da ditadura, né? No entanto, o jornalista Daniel Pisa, em um artigo no Estado de São Paulo, criticou a abordagem dizendo que o maniqueísmo da esquerda continuava explícito, ou seja, se realçou muito as mazelas da ditadura, a tortura, mas não se fez uma abordagem crítica do papel da esquerda. Você concorda com ele? Você concorda com essa análise ou você acha que foi suficiente a abordagem que a mídia deu aos 40 anos da ditadura? Bom, eu acho que a ditadura foi abordada nesses 40 anos. Pela primeira vez houve uma espécie de um consenso, talvez, falando do golpe, né? Porque na verdade se falava muito, ao invés de falar golpe militar, se falava de revolução. Eu acho que pela primeira vez a mídia tentou dar um enfoque mais correto do ponto de vista da história, porque houve um golpe militar, foi destituído um presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, foi rasgada uma constituição elaborada de forma democrática, né, pelos representantes do povo, e isto eu acho importante. Agora, eu discordo desse jornalista do Estado aí de São Paulo, né, que diz que só se mostrou as mazelas da ditadura. Eu acho que mostrou pouco, porque na verdade o que a ditadura fez foi só ações altamente perniciosas para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Tanto é que nós ainda pagamos o preço de termos vivido 21 anos de ditadura. Nós ainda estamos pagando esse preço e pagando caro. Hoje essa violência que existe na sociedade é uma sequela direta dos anos de autoritarismo que houve aqui no Brasil. Portanto, na verdade, faltou contar muita história ainda, quer dizer, ainda o povo brasileiro poder se apresentar diante da mídia, diante, enfim, dos meios de comunicação, apresentar sua alma lavada, ainda falta muito, né? Falta muito. Faltou também o Estado brasileiro vir a público, ainda falta isso, vir a público e pedir perdão, né, à sociedade brasileira por ter permitido que vivêssemos 21 anos de autoritarismo. Faltou muita coisa, mas eu acho que começa a se revelar aquele lado sombrio da história, né? Aquele período sombrio da história. A senhora comentou que um desses tipos era assistir ao companheiro ser torturado. Sobre esse episódio, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre uma declaração mesmo que a senhora fez, que conseguiu dormir tranquila depois do sepultamento do Carlos Nicolau Daniele, um amigo e dirigente do Partido Comunista, né? Eu queria que a senhora contasse um pouco como foi esse episódio, essa experiência terrível, e que passasse um pouco dessa experiência para a gente. Bom, eu fui presa pela Operação Bandeirantes e logo, já no pátio da operação, eu fui presa junto com meu marido, César Augusto Teles, e com este companheiro da organização, Carlos Nicolau Daniele. E nós três praticamente fomos torturados já antes de entrar no prédio, né? Antes que eles nos colocassem no prédio da Operação Bandeirantes. E em pouco tempo eles nos puseram dentro do prédio e em duas salas superiores. Eu era torturada numa sala e meu marido na outra. E este companheiro era torturado na sala de baixo. Quer dizer, o tempo que eu não estava gritando em decorrência das torturas que eu sofria, eu ouvia os gritos dos outros, eu ouvia os berros dos torturadores, porque além de fazerem todas essas ações de choque elétrico palmatório, eles também gritam muito. E aí, numa dessas, enfim, eu vi meu companheiro que entrou em estado de coma. Ele entrou na primeira noite em estado de coma, porque ele já vinha bastante debilitado, porque ele era diabético e tuberculoso na época, então ele não suportou e entrou em coma. E o outro companheiro, eu pude ver várias vezes sendo muito espancado, porque às vezes eles me tiravam lá da sala de cima e me levavam para baixo.
E numa dessas vezes eu o vi assim, caído no chão e com hemorragia, muita hemorragia, quer dizer, saía sangue pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Eles tinham arrebentado o Daniel por dentro, né? Essa impressão, porque inclusive a barriga dele estava muito inchada, a calça estava no meio da perna. Eu tinha a impressão que ele ainda tentou se vestir, mas não conseguiu e caiu, tombou. Quer dizer, naquele momento eu vi que ele não voltaria mais a viver. Né? Se ele não tivesse morrido ali, que eu não posso dizer exatamente se ele estava morto ou quase morto naquele momento, mas eu tinha certeza que ele não voltaria mais, porque dado assim, o estado lamentável em que ele se encontrava. E essa foi a última vez que eu o vi. E depois se passaram meses, anos, e nós procurando onde que eles tinham enterrado, caso Nicolau Daniel, até que um dia nós descobrimos que ele tinha sido enterrado no cemitério de Perus, e aí nós conseguimos então trasladar essas ossadas e dar a ele um sepultamento digno na cidade de Niterói, no estado do Rio, que é onde ele tinha nascido. E isto me trouxe um alívio muito grande. Enquanto eu não vi isto acontecer, né, enquanto eu e minha família, nós não vimos isto ser concretizado, eu vivia muito, praticamente eu não conseguia dormir à noite. Nós vamos para um breve intervalo agora e voltaremos logo mais com a Melinha Teles. Às vezes o cotidiano não nos deixa perceber como certas coisas são importantes. Certos objetos, pequenos gestos. Apenas quem está privado do contato dessas coisas sabe o valor que elas têm. O cotidiano de algumas crianças é bem diferente. Por isso os Doutores da Alegria vêm desenvolvendo um trabalho sério. Bem, nem tanto, já que o objetivo deles é levar alegria e esperança para as crianças hospitalizadas. Mas mesmo quem cuida das crianças também precisa de ajuda. Não espere mais, colabore com o que você puder. Cada contribuição é muito importante e pode devolver o cotidiano a uma vida. Doutores da Alegria. Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje a Melinha Teles, representante da Comissão de Familiares Presos Políticos durante o regime militar. A senhora estava falando agora de pouco sobre a questão das crianças, né, presente até nas torturas. E a senhora, na época, tinha 2 filhos de 5 anos, né? E como é que foi isso? Como é que foi enfrentar a situação de tortura e as crianças? Porque os filhos da senhora visitaram a senhora no presídio, né? Como é que foi essa situação? Bom, meus filhos foram presos também, né? Com 5 e 4 anos. Foram obrigados a assistir cenas de tortura, ouvir gritos dentro da Operação Bandeirantes e de entrar, inclusive, na sala de tortura. Eles entraram na sala de tortura levados pelos policiais. Mais tarde, eles foram para um aparelho clandestino da repressão, que nós não sabemos localizar, porque eles não conseguem lembrar exatamente onde era. E depois eles foram, então, ficar com a minha família. Eles frequentaram por muito tempo os presídios, né? Porque eu fiquei durante 1 ano preso e meu marido ficou 5 anos preso. As sequelas, as consequências desta situação para eles praticamente ela permanece até hoje. É lógico que hoje eles conseguiram superar muitos dos traumas, eles conseguem exercer sua profissão normalmente, né? Mas eles tiveram sérios problemas durante a infância e até a adolescência em função dessa situação de ser preso, de ver os pais naquela situação, de
se sentirem abandonados, de temerem os policiais. Eles temiam os policiais, eles temiam até ouvir a campainha. Lá na UBAN tem volta e meia se toca uma campainha para avisar alguma coisa entre eles, é um código entre eles. E eles ficaram com aquele som da campainha sempre presente. Então, na minha casa, quando tocava a campainha, era motivo até de choro, eles choravam, eles ficavam com medo de que se abrisse a porta e aparecia um daqueles policiais e ia levar a gente de volta para aquele lugar. Houve tortura de crianças também durante o regime militar? Olha, houve torturas de criança, inclusive, por exemplo, minha irmã foi presa também, na mesma época, e ela estava grávida de 7 meses, e ela foi torturada. Ela foi torturada ainda que seu filho não tivesse nascido, né? Ela é torturada em dezembro, janeiro, e o filho vai nascer só em fevereiro. E este menino, é um menino, né? Meu sobrinho, João Carlos, ele também teve sérios problemas, porque ele ficou desnutrido, que não tinha uma alimentação adequada quando ele nasceu, ele ficou no presídio, ele tinha convulsões, porque aqueles choques elétricos que ele levou ainda no útero da mãe, aquilo trouxe consequências, né? E trouxe consequências, inclusive, neurológicas. Isso eu presenciei, né? Convivi com essa situação. Mas eu sei de outras crianças também que foram torturadas, que levaram choque elétrico para a mãe falar, ou que foram ameaçadas, né? Ficaram ali na presença da mãe, ameaçavam de torturar as crianças. No primeiro bloco você comentou do seu amigo, né, o Carlos Daniele, que teria sido encontrado numa vala em Perus, né, que foi uma vala comum, que foi aberta em 1990, e onde tinham 1949 ossadas, né? E a gente queria saber, assim, como que tá isso hoje, porque você, né, teve um contato próximo com isso, né, que foram encontrados, mas a maioria não tem identificação e pararam as investigações para descobrir. Então, como que é isso hoje? Não, é o seguinte, na época quem abriu essa vala de Perus foi a Luísa Erundina, era prefeita de São Paulo. Essa vala, e ela deu todas as condições para que houvesse a investigação, que se apurasse, enfim, resgatasse as ossadas, recompusesse para fazer todo o processo de identificação. Essas ossadas, inclusive, como na época disseram que o lugar mais adequado, mais avançado tecnicamente era a Unicamp, elas vieram aqui para a Unicamp. Aqui na Unicamp chegou a ser identificada 2 ossadas, a do Denis Casimiro e do Frederico Eduardo Maier, além de outros restos mortais de presos políticos que não estavam sepultados dentro da vala de Perus. Agora, aqui na Unicamp também se fez uma tragédia com essas ossadas, né? Inclusive, assim, por problemas internos da própria Unicamp, o Departamento de Medicina Legal, que eu não sei se hoje existe ou não existe, porque ele estava na iminência de ser fechado, em decorrência do absurdo que foi feito, né? Largaram as ossadas, quer dizer, desfizeram um processo de pesquisa que vinha sendo desenvolvido, né? Desfizeram esse processo de pesquisa, deixaram as ossadas dentro de uma sala enorme ali do Departamento de Medicina Legal, todas misturadas, inclusive como se estivesse na vala de novo. Fizeram uma outra vala comum aqui na Unicamp. Então, nós entramos com pedido para que fosse resgatadas essas ossadas, e elas estão lá no cemitério municipal do Araçá, hoje. E tem 7 ossadas que estão no Departamento de Medicina Legal da USP para serem identificadas. Quer dizer, existe continuidade no processo
de investigação, no processo de pesquisa. Claro que não com toda aquele apoio que nós tínhamos na época da Luiza Erundina. Isso, claro que não. Existe hoje menos vontade política, digamos, e por isso o processo é muito mais moroso. Mas nós continuamos fazendo reuniões com a medicina legal, apresentando e pesquisando mais subsídios para que essas ossadas sejam identificadas, porque existe toda uma técnica que exige recursos materiais, né? E muitas vezes nos faltam recursos materiais. Aliás, muitas vezes não, quase sempre, porque são recursos que nós não temos como arcar, porque são caros. E o Estado brasileiro ainda não se dispôs a priorizar ou dar uma importância a essa pesquisa de maneira que se produza mesmo, que se desenvolva de maneira eficiente. Então, hoje quem acompanha somos nós, da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, são os procuradores da República, né, do Ministério Público Federal, e mais o pessoal da USP, da Universidade de São Paulo. Tá certo, nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos logo logo com Amelinha Teles. Fábio Almeida, 17 anos, teve overdose. Luiz Alberto Menezes, 29 anos, entrou em coma alcoólico. Roberto Campos, 44 anos, teve câncer de pulmão. Washington da Silva, 9 anos, passou fome, muita fome. A diferença é que o fim de outros Washingtons você pode mudar. Estamos de volta com o programa Coletiva, que traz hoje Amelinha Teles, que é representante da Comissão de Familiares de Presos Políticos durante o regime militar. A senhora trabalha nessa comissão, né, que pede do governo a indenização. E o governo reconheceu que ele teve responsabilidade pelas mortes através da Lei 9.140, que visa a reparação moral, né, e também pede uma indenização dos familiares. Mas a senhora acredita que uma reparação desse tamanho, existe uma maneira de se conseguir uma reparação moral nesse sentido? Poderia ser outra atitude do Estado brasileiro, né? O que o Estado brasileiro fez foi reconhecer de imediato 136 desaparecidos políticos nessa Lei 9.140 e fazer uma reparação com uma quantia de R$100 mil para cada desaparecido político. Isso, do meu modo de ver, é muito pouco. O Estado podia ter feito mais, devia ter apurado as circunstâncias e as condições de cada um desses assassinatos, devia ter buscado a responsabilidade, quais os militares diretamente envolvidos nestes assassinatos, nessas mortes, e também envidado esforços no sentido de resgatar os restos mortais. A maioria dos desaparecidos que hoje foi reconhecido pelo governo brasileiro e que tiveram essa indenização simbólica, não estão sepultados. Nós gostaríamos de saber onde estão e sepultá-los. Esta é a proposta principal, quer dizer, a principal reivindicação dos familiares. E isso não aconteceu. Nós continuamos sem a resposta. Onde estão os desaparecidos? Então, quer dizer, na verdade, o governo tentou manobrar, de alguma forma, colocando um ponto final nessa história. Mas não se põe um ponto final dando uma indenização simbólica em dinheiro. Não é isto que você resolve um problema da história, um problema de injustiça. E é extremamente injusto que familiares não possam enterrar seus mortos. Então a senhora acredita que essa lei não é suficiente? De jeito nenhum, essa lei não é suficiente. A lei, ela é uma tentativa
de resolver um problema que já vem se arrastando desde o final da ditadura, né? Quer dizer, desde os anos 80. Nós estamos vivendo 20 e poucos anos nessa angústia, né? Nessa incerteza de onde estão, de como é que foram essas mortes, como é que foram essas prisões. Isso o Estado brasileiro não é apenas algumas famílias, as 100 e poucas famílias que estão aí espalhadas pelo território brasileiro. Deve à sociedade brasileira. A sociedade brasileira deve essa explicação, até porque para passar limpo uma história você tem que resolver ponto por ponto. Você não passa limpo com uma lei, né? Uma lei que não permite a investigação das circunstâncias. Essa situação permanece no governo atual, porque houve uma decisão de uma juíza, pela primeira vez na história brasileira, de que o Estado brasileiro é obrigado a responder aos familiares onde estão os desaparecidos políticos. E esta decisão da juíza, uma sentença, o Poder Judiciário, que até então é um poder autônomo, ele tem direito de tomar uma decisão, ele existe para isso, para dirimir um conflito entre a sociedade e o Estado, que é a busca dos desaparecidos políticos. E o governo não aceitou a decisão da juíza, ele entrou com recurso, ele não respondeu aos familiares, entrou com recurso meramente político. Não foi um recurso técnico, foi um recurso meramente político. Ou seja, este governo, a gente sente que ele não vai responder. Ele criou uma comissão clandestina, que você não sabe exatamente quem são as pessoas que integram a comissão, certo? E, na verdade, assim, ele não fez nenhum esforço de resolver essa questão, de falar com os familiares, de dar uma resposta, de dar uma solução para o problema, ou buscar, pelo menos, se esforçar para buscar uma solução, né? Você não vê essa boa vontade, essa mínima vontade política para resolver a situação dos desaparecidos políticos. Tá certo. O nosso tempo hoje está se esgotando, mas antes de encerrar, a senhora que teve uma vida militar politizada, né, desde cedo, hoje, encarando todo o processo de regime militar e o trabalho das indenizações, qual é a visão que a senhora tem hoje daquele regime militar da década de 60? O que ficou para a senhora? Ficou muita dor, muita perda, muito sofrimento, e foi uma experiência também. Eu acho que aprendemos, né? A sociedade brasileira pôde aprender. Os melhores anos da minha vida, né, os anos mais de formação, os anos de desenvolvimento, onde você constrói sua própria formação profissional, sua cidadania, os meus foram maculados, intensamente maculados pela ditadura. E isso reflete na minha própria análise da ditadura, né? Quer dizer, foi uma ditadura que ela machucou muito forte a alma do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro era mais feliz, era mais, como eu diria, era mais ingênuo, né? Foi essa ingenuidade nossa quebrou, rompeu. E eu acho que nós temos que agora, o processo democrático é juntar os caquinhos e reconstruir essa história, né? De luta, assim, de busca de justiça. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Dona Emelinha, gostaria muito de agradecer a presença da senhora aqui no programa, tá certo? E convidar você para o próximo Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da PUC de Campinas. Até mais.
pouco